Olá, então nós vamos agora para fazer a diferença entre o MMC e o MDC. Então nós temos aqui o MMC entre 35 e 40, né? Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer simultaneamente, ou seja, calcular o MMC dos dois, do 35 e do 40. Então, como que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós precisamos fazer é pegar o menor número comum entre eles, ou seja, o menor mínimo múltiplo comum, ou seja, qual que é o menor número que divide os dois ao mesmo tempo. Sempre a gente começa pelo número 2, tá bom? Então, eu pego o número 2 e vem 35 divide por 2? Não. Se ele não divide, eu conservo o 35 e venho para o 40. 40 é divisível por 2? Sim. 40 divide por 2 e sobra 20. Então, eu conservo o 20 aqui. E venho novamente por 2. 35 divide por 2? Não divide. Eu conservo. E o 20 divide por 2 e sobra 10. Então, eu coloco o 10 aqui. O 10 ainda divide por 2. Então, eu dou sequência. Conservo 35. 10 dividido por 2 dá 5, né? Eu observo aqui agora que nem o 35 e nem o 5 divide por 5 mais. Então, agora eu venho por 5, porque 5 ele divide 35 e dá 7. 5 divide por 5 e sobra 1. Aqui eu já finalizei, né, o número 40, né, que eu fui decompondo até chegar no 1, terminou. E ainda falta o 7. O 7 ele é um número primo, ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então, eu divido 7 por 7, que sobra 1. Então, o que é o meu MMC? O meu MMC é a multiplicação de todos esses números que eu fiz a divisão aqui, que vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7, que eu fazendo a multiplicação de tudo equivale a 280. Esse é o meu MMC. Vamos para o MDC. A decomposição é a mesma. Eu faço a decomposição de 35 e 40 da mesma forma que eu fiz o MMC. A única diferença do MDC, que é o máximo divisor comum, é o maior número comum que divide os dois ao mesmo tempo. Então, eu observo aqui qual foi desses números aqui, entre o 2, o 5 e o 7, qual deles que dividiu os dois números ao mesmo tempo. Olha, aqui eu tenho 2, ele dividiu o 35 e o 40? Não, ele dividiu apenas o 40, então ele não é o meu MDC. Eu venho aqui novamente. O 2, ele dividiu simultaneamente o 35 e o 20? Não, então ele não é o MDC. E eu venho aqui para o próximo, o 2 novamente. Ele dividiu o 35 e o 10 ao mesmo tempo? Também não, não dividiu. Agora eu venho para o 5. Esse número 5 aqui, ele dividiu o 35 e o 5 ao mesmo tempo? Sim, ele dividiu, porque 35 dividido por 5 é 7 e 5 dividido por 5 é 1. Então, ó, o MDC aqui é equivalente ao 5, porque o 5 dividiu 35 e o 5 ao mesmo tempo. Então, ele é o MDC, ok?